que o Senhor abençoe da mesma forma, Pai. Em nome de Jesus, nós entregamos o nosso louvor e a nossa adoração. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, paz do Senhor, amém? Amém? Glória a Deus, fico muito feliz por estar junto com vocês nessa manhã. Meu coração ciente de alegria, uma honra para mim estar aqui e juntamente com vocês nos alimentarmos da palavra de Deus nessa manhã. Amém. Obrigado. Eu gostaria de fazer mais uma oração, então feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, nós te exaltamos nessa manhã, Senhor. Amém. Nós glorificamos o teu nome, nós te exaltamos porque tu és digno, Senhor. Amém. Nós te glorificamos porque tu és o nosso Deus, o nosso Redentor, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos nessa manhã sermos transformados, ó Deus, pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo. Então venha sobre nós, ó Deus, renova o nosso entendimento, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te adoramos e te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Refletindo acerca da mensagem dessa manhã, eu vi uma mensagem, acho que uma semana mais ou menos, no Face, que dizia que o diabo era o nosso maior inimigo. E confesso a vocês que eu não penso dessa forma. Muitos pensam que o diabo ele é o culpado de todo o mal que existe na face da terra. Mas será que realmente o diabo é o nosso maior inimigo? Acompanhe comigo Malaquias, capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 4. Malaquias, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. Eis a palavra profética de Yahvé, o Senhor, contra Israel, anunciada por intermédio de Malaquias, meu mensageiro. Eu sempre vos amei, assegura Yahvé. No entanto, vós me questionais: de que maneira nos tens amado? Ora, não era Esaú o irmão de Jacó? Relembro o Eterno. Ainda assim amei a Jacó e rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terras arrasadas e entreguei suas heranças aos chacais do deserto. Embora os descendentes de Esaú, isto é, os edomitas, aleguem: estamos devastados, mas voltaremos e reedificaremos nossas ruínas. Assim diz Yahvé, o Todo-Poderoso: é possível que consigais reconstruir, mas eu demolirei tudo outra vez. Até que está ótimo. Malaquias traz essa mensagem aonde o povo naquela época, depois aproximadamente 100 anos após o cativeiro, o povo já estava meio desanimado. O povo, quando voltou para Jerusalém depois do cativeiro, havia uma alegria dentro do coração do povo, mas se passou um tempo, o povo foi desanimando da presença de Deus. O sacrifício era feito de qualquer forma, de qualquer jeito, e porque havia um sentimento no coração do povo, o povo se sentia rejeitado, não se sentia amado por Deus. Havia vários questionamentos acerca disso, e Deus vem através do profeta e fala: vocês me questionam a respeito do meu amor? Dentro do coração de vocês, vocês perguntam se eu vos amo. Porventura
eu que amei a Jacó e aborreci Esaú? Talvez para nós, nesse contexto do Velho Testamento, fica algo sem sentido. O povo está questionando a Deus a respeito do amor de Deus, e Deus responde para o povo: eu amei a Jacó e aborreci Esaú. Eu sempre gosto do contexto bem estudado da palavra de Deus, porque o Velho Testamento ele tem um contexto imediato, mas ele tem um contexto profético. E eu gosto desse olhar profético do Velho Testamento, porque o Velho Testamento ele é uma flecha que aponta para o Novo Testamento, e não apenas para o Novo Testamento, mas para o futuro, dos dias atuais. Então, o povo de Israel, isso fazia sentido. Quando Deus falava: eu vos amo, porque eu amei a Jacó, Israel, e rejeitei Esaú, os edomitas. Então isso fazia sentido para o povo. Mas por que Deus fala isso? Qual é o sentido profético para nós nos dias atuais? Lembrando que o Velho Testamento ele tem verdades específicas para o povo daquela época e a verdade profética. Existem personagens no Velho Testamento que tem uma verdade específica para ele em relação ao contexto daqueles dias, mas também tem uma verdade profética. Entendamos, por exemplo, o caso de Moisés. Havia uma verdade para o Moisés terreno, mas também havia uma verdade profética para ele. Por exemplo, quando o povo vai adentrar a terra prometida, Moisés não adentra a terra prometida, porque ele tocou na rocha. Quando Deus falou para ele falar com a rocha, para ela jorrar água, ele bate na rocha com o cajado, era a rocha de Meribá, que tipificava o Filho de Deus. Mas é algo muito mais profundo que apenas tocar na rocha, que bater na rocha com o cajado. Havia uma verdade para o Moisés profético. O Moisés profético, ele simbolizava a lei. O Moisés era a cara da lei. Tanto as referências do Novo Testamento, quando se refere à lei, se refere a Moisés. Moisés é a lei. Então a lei não salva. A lei, ela não coloca as pessoas na terra prometida. Então Moisés não poderia adentrar com as pessoas na terra prometida, porque ele é a lei. Ele apontava, mas ele não salvava. Por isso que ele não adentrou na terra prometida, por causa dessa verdade profética. E quem conduz o povo para entrar na terra prometida? Quem conduz o povo é Josué. Só que Josué não é o seu nome de verdade. Josué é uma vertente do nome Jesus. O nome de Josué é Oséias. Oséias, filho de Num. E Oséias significa Salvador. Outra verdade profética: quem coloca o povo na terra prometida é Josué, é Jesus, o Salvador. Então nós temos que entender a verdade profética por trás dessa palavra de Malaquias. E qual é a verdade profética? A verdade profética é que Jacó e Esaú, eles são filhos de Rebeca, são filhos de Isaac. Talvez Rebeca é o maior símbolo da igreja no Velho Testamento, profeticamente falando. Porque quando Rebeca sente uma agitação no seu útero, no seu ventre, quando ela estava grávida, ela vai consultar a Deus acerca daquilo. Deus falou: dentro de ti tem duas naturezas, tem duas nações, tem duas naturezas, e o mais velho servirá ao mais novo. Rebeca é símbolo da igreja, que tem duas naturezas. Aí você olha essa simbologia. Abraão, quem é Abraão? Abraão, ele é o pai da fé. Abraão tipifica Deus. Isaac tipifica Jesus, aquele que se deitou na pedra do sacrifício. E quem é o Espírito Santo nesse contexto? O Espírito Santo é o moço de Abraão, que sai e vai para uma terra distante buscar uma noiva para o seu filho. Amém. O Espírito Santo é aquele que sai, vem para uma terra distante para buscar uma esposa para o Filho de Deus. E Rebeca é a igreja, que tem duas naturezas dentro de si. E o mais velho servirá ao mais novo. Para nós talvez não faça tanto sentido, o mais velho servir ao mais novo. Mas o povo daquela época, o povo do Oriente Médio, o mais velho nunca serve o mais novo. É o contrário. E eu vejo aqui um homem chamado Esaú,
que rejeita a sua primogenitura por um prato de comida, por um prato de lentilhas. Ele abre mão da sua primogenitura por comida. E quando ele faz isso, ele passa a ser conhecido como Edom, que deu origem aos edomitas. E Esaú, quando ele abre mão da sua primogenitura, ele está passando um recado no mundo espiritual. Porque a bênção da primogenitura consistia em dois aspectos. Primeiro, tinha uma bênção espiritual. Segundo, tinha uma bênção material. A bênção espiritual era quando o pai morria e abençoava o filho mais velho com a bênção da primogenitura. O filho mais velho passava a ser o representante da família diante de Deus. E com a atitude de Esaú, ele fala: não me importo com isso. Ele não se importou em nenhum momento em representar a família diante de Deus. Ele não se importava com a bênção da parte de Deus. Ele abriu mão. Mas a bênção material importava para Esaú. Por quê? Porque quando o pai morria e abençoava o filho com a bênção da primogenitura, o filho mais velho recebia a porção dobrada. Se o pai tinha 3 filhos, a herança era dividida em 4 partes. O mais velho pegava a primeira parte e a última parte. Tem outro personagem na Bíblia, além de Esaú, além de Edom, que abriu mão da sua primogenitura por causa de comida? Adão abriu mão da sua primogenitura, da primazia em Deus, por causa do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, Esaú, Edom, ele é Adão, a natureza caída. Ele é o primeiro Adão. Ele é aquele que abriu mão da bênção de Deus, que abriu mão da porção de Deus por causa da sua vontade, por causa de um alimento. Por isso que Deus fala para Rebeca: dentro de ti estão 2 naturezas, e o mais velho servirá ao mais novo. Qual é a primeira natureza, a mais velha? É a natureza gerada em Adão. A nossa natureza gerada em Adão é a primeira. Por isso que Paulo fala que Jesus, ele é o segundo Adão. E quem vai servir quem? O mais velho servirá o mais novo. A natureza caída vai servir a natureza divina. Na entrada triunfal, aliás, quando Paulo dizia o seguinte: ei, o bem que eu quero, esse eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero, esse eu pratico. Isso é o maior exemplo que há dentro de nós, 2 naturezas. Dentro de mim, dentro de você, que somos a igreja, assim como Rebeca representava a igreja no Velho Testamento, dentro de nós existem 2 naturezas. Uma natureza caída do primeiro homem e uma natureza renascida no Filho de Deus, vivificada pelo Espírito Santo. O nosso espírito foi ressuscitado pelo Espírito Santo. Então dentro de nós existem 2 naturezas. Lembra daquela fábula do lobo que dizia que dentro do ser humano tem 2 lobos, o bom e o mal, e vai sobreviver aquele que você alimentar mais? Lembra disso? Na entrada triunfal em Jerusalém, Jesus ele entra montado numa jumenta. Ele dá uma ordem para os discípulos para buscar uma jumenta, mas tinha uma condição. Qual era essa condição? Alguém lembra? Ele falou: vai lá buscar uma jumenta, só que essa jumenta tem que ser desse jeito. Uma jumenta que nunca foi montada. Ele falou: busca uma jumenta que está assim, dessa forma, uma jumenta que nunca foi montada. Eu nunca montei um jumento, um cavalo sim,
mas eu sei que a natureza do bicho é terrível. Tem fama de teimoso. Às vezes, quando a gente era criança, você parece um jumento, de tão teimoso que você é. Quando empaca, não sai do lugar. Porque a jumenta aqui simboliza a natureza humana. E é uma jumenta que nunca foi montada. É pior ainda. Como você vai domar um animal que nunca foi montado se você não é um especialista? Só que veio aquele que é especialista em domar qualquer natureza. E ele monta nessa jumenta e entra em Jerusalém. E essa natureza humana, representada pela jumenta, quando se submete ao poder de Deus, tem que cumprir os propósitos de Deus. Aleluia. É isso que eu aprendo com essa jumenta. A natureza humana que há em nós, quando se submete à palavra de Deus, ela tem que cumprir o propósito de Deus através das nossas vidas. Então não podemos mais usar como desculpas: ah não, a carne é fraca, ah não consigo lidar com a situação, com esse vício, com esse pecado, porque é mais forte do que eu. Quer ver outro exemplo no Velho Testamento, uma verdade profética acerca disso? Saul, quando foi ungido rei de Israel, o que ele estava fazendo? Alguém lembra? O que Saul estava fazendo quando Samuel foi atrás dele para ungí-lo como rei? Ele estava procurando as jumentas de seu pai. Ele estava caçando jumentas. Porque Saul, ele simboliza a natureza humana caída, o primeiro Adão. Ele é a marca da desobediência. Aquele que começou até bem, estava quase para ser confirmado o seu reinado, mas perdeu a identidade, não sabia quem ele era. Então aprenda uma coisa: quando nós vivemos a nossa vida baseada na natureza humana, uma natureza caída em Adão, nós perdemos a nossa identidade. A nossa vida é desfigurada, perdemos a forma. O que acontece quando Adão peca e é separado da presença de Deus? O ser humano começa a perder a forma, porque antes ele era a imagem e semelhança de Deus, ele era a forma de Deus, e quanto mais ele vive na sua natureza caída, mais ele se afasta de Deus, mais ele perde a sua identidade original. Foi isso que aconteceu com Saul. Aí talvez você está olhando e fala: mas espera aí, Deus fala de Esaú e de Jacó. Eu entendi que ele amou mais a Jacó e aborreceu Esaú, porque Esaú é Edom, que é a natureza humana, é o primeiro Adão. Mas você pega Jacó também, Jacó não é as não é mil maravilhas. Não são as mil maravilhas. Jacó, ele teve uma vida, a princípio, totalmente não agradável diante de Deus. Por quê? Porque Jacó, ele nasce já com o nome de trapaceiro. E ele engana, não engana seu irmão, ele não engana Esaú, mas ele engana seu pai. Mas Jacó é como eu e como você. Porque Jacó, ele nasce longe dos propósitos de Deus. E tem uma vida totalmente aquém daquilo que Deus havia planejado para uma pessoa em sua presença. Ele é usurpador, ele é ladrão, trapaceiro. Mas chega num momento que há uma necessidade em Jacó de se encontrar e se consertar com Deus. O que acontece no balde de Jaboque? Ele se arrepende, tem a sua natureza caída modificada e recebe uma nova identidade. Por quê? Porque ele já simboliza a vida no segundo Adão. Israel já começa a simbolizar a vida de um homem através de uma transformação por parte de Deus. O que aconteceu com a gente? A gente nasceu longe da presença de Deus. E também muitas vezes nos comportamos como
com Jacó, com os nossos pecados, com as nossas mazelas. Mas um dia houve a necessidade no nosso coração de termos um conserto, porque não aguentávamos mais aquela identidade de pessoas fracassadas, talvez aparentemente bem-sucedidas, mas intimamente com o espírito morto diante de Deus. E no dia que nós nos encontramos com Deus, nós recebemos uma nova identidade, nós recebemos uma nova vida. E teoricamente não vivemos mais no primeiro Adão, mas sim no segundo Adão, naquele que é perfeito, que fez em nós uma nova vida. Agora, a respeito da verdade profética no Velho Testamento da natureza divina. Saul caçava jumentas, natureza humana, primeiro Adão. Quando Samuel vai ungir Davi, rei de Israel, o que Davi estava fazendo? Cuidando das ovelhas, natureza divina. Quando Deus chama Davi, ele está cuidando de ovelha. Quem tem a vida transformada por Deus e não vive mais no primeiro Adão, mas sim vive a vida do segundo Adão, que é Jesus, não fica atrás de jumentas, fica cuidando de ovelhas. Glória a Deus. Glória a Deus. Aquele que entendeu o propósito de Deus não fica mais atrás de jumentas, mas se torna apto para cuidar de ovelhas. Quando Saul se sentia atormentado por espíritos malignos, o que acontecia? Davi tocava a harpa e ele se acalmava. Quando a nossa natureza humana está inquieta, quando a nossa natureza humana está sem direção, nós entramos na presença de Deus, louvamos a Deus e Ele vem e nos acalma. Aleluia. O segundo Adão vem e nos acalma. Porque o primeiro Adão, ele tem que servir o segundo Adão. O primeiro Adão, ele tem que se prostrar diante do segundo Adão. É a palavra de Deus, que o mais velho serviria o mais novo. E é interessante que no verso 4, Deus falando a Esaú, aos edomitas, ele fala o seguinte: vocês podem se levantar, mas tudo que vocês fizerem não prosperarão. Vocês podem se levantar, tudo que vocês construírem, eu demolirei. Deus falando para Esaú, os edomitas, versículo 4 de Malaquias, está falando da nossa natureza humana. Quando nós encontramos a Deus e temos a natureza divina dentro de nós, implantada em nós através do Espírito Santo, filhão, tudo aquilo que você fizer na sua natureza divina, na sua natureza humana, não prosperará. Não vai prosperar. Sabe por quê? Porque se você abandona a natureza divina para seguir a natureza humana, é caminho de morte. Por isso que Deus deixa você prosperar. Aleluia. Tudo que você construir na sua vontade humana, sem propósito da parte de Deus, não vai prosperar. Mas tudo que você alinhar com os propósitos de Deus, você vai caminhar a passos largos com uma vitória. Amém. Adão, quando ele ainda estava no Éden e ainda não havia pecado, ele recebeu uma missão da parte de Deus. E a missão de Adão era replicar a natureza de Deus. Adão foi chamado para frutificar. Adão e Eva, eles teriam que frutificar. E frutificar era reproduzir a natureza divina, porque foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus, quando assopra nas narinas de Adão, ele arranca algo de dentro dele e coloca dentro de Adão. Deus falou: Adão, eu te dou essa honra de reproduzir a minha natureza, porque todos que nascessem de Adão e Eva, debaixo da bênção de Deus, teriam em si a natureza divina. Adão, eu te dou a chance de reproduzir a vida que eu coloquei em você. Só que era um livre-arbítrio. Adão poderia escolher reproduzir a vida, como também poderia escolher reproduzir
a morte. E Adão escolheu reproduzir a morte. Por isso que Paulo em Romanos 5,14, Paulo diz o seguinte: a morte reinou de Adão até Moisés. Por que Paulo fala que a morte reinou de Adão até Moisés? E agora? O que Moisés significa? A lei. Moisés aqui é a lei. Paulo está dizendo o seguinte: a morte reinou desde Adão até a lei. Por que até a lei? Tem um estudo a respeito das dispensações. O que são dispensações? São períodos de tempo onde Deus se relacionava com o povo, onde Deus tinha um objetivo através de algum remanescente. E dispensação significa economia, vem do grego. Por isso você fala: a minha dispensa está vazia. É a economia da sua casa. Então, dispensação é um período de tempo administrado por Deus, onde Deus se relacionava com o povo com algum propósito. A primeira dispensação que nós conhecemos é a dispensação da inocência. A dispensação da inocência, ela começa em Adão no Jardim do Éden. É onde eles não conheciam o bem e o mal, mas viviam abundantemente na presença de Deus. Tinham um relacionamento com Deus. Só que depois do pecado, nós temos a dispensação da consciência, aonde o ser humano conhecia o bem e o mal, mas não tinha vantagem nisso, porque não tinha mais comunhão com Deus. Depois da consciência, nós temos a dispensação do governo humano, pós-diluviano, aonde Deus deu uma ordem para as pessoas se espalharem pela terra, mas seguiram a sua vontade e construíram a Torre de Babel. Ficaram longe do propósito de Deus. Depois da dispensação do governo humano, nós temos a dispensação patriarcal: Abraão, Isaac e Jacó. Depois da dispensação patriarcal, nós temos a dispensação da lei. Por isso que a morte reinou desde Adão até Moisés, desde Adão até a lei. Porque depois da lei, a dispensação que nós temos é a dispensação da graça. Depois da dispensação da lei, a morte não reina mais. Por quê? A dispensação da graça, ela é aberta com está consumado. E como está consumado, a morte não reina mais. Por quê? Porque ela não tem mais autoridade sobre a minha vida e sobre a tua vida. Porque o segundo Adão pagou toda a dívida. Então a morte não tem mais direito sobre a minha vida e sobre a tua vida. Por isso que o diabo não é o nosso maior inimigo. O nosso maior inimigo é a nossa natureza humana. Porque se você estiver debaixo do propósito de Deus, da obediência, o diabo não tem autoridade para tocar na tua vida. Não tem. A cruz nos assegura isso, a dívida foi paga, ele não tem mais legalidade. Então o maior inimigo das nossas vidas somos nós mesmos, é a nossa vontade que há em nós, é a concupiscência, a vontade da carne, em fazer o nosso desejo em detrimento da vontade de Deus. Agora, quando eu mortifico a minha carne, quando eu anulo a minha vida, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, não há nada que possa nos parar. Não há. Por quê? Porque quando eu anulo a minha carne, eu anulo a minha natureza caída, a minha natureza adâmica, e passo a viver apenas na natureza de Deus, é o governo de Deus que se estabelece sobre a minha vida. E contra o governo de Deus não tem inferno, não tem nada que se levante para destruir as nossas vidas. Assim como o primeiro Adão escolheu reproduzir a morte, essa foi a escolha de Adão. Ele poderia escolher
escolher reproduzir a morte, a vida, mas ele escolheu reproduzir a morte. O segundo Adão, ele morreu para reproduzir a vida. Adão morreu para reproduzir a morte, mas o segundo Adão, Jesus, morreu para reproduzir a vida. Mas eu te chamo de uma responsabilidade. Assim como foi dado a Adão o direito de reproduzir a vida, o caráter de Deus, a mim e a você também foi dada essa autoridade. Ei, você pode reproduzir o caráter de Deus. Você pode reproduzir a vida de Deus em outras pessoas. De que forma? Cumprindo os princípios da palavra de Deus. Isso é reproduzir a vida de Deus. Dessa forma que as pessoas enxergam Deus em nós. Nós somos as testemunhas de Deus. E quando nós damos testemunho disso, não com palavras apenas, mas com a nossa vida, as pessoas enxergam em nós o caráter de Deus. Quem tem capacidade de dar sem algo em troca? É Deus. Quem tem capacidade de perdoar? É Deus. E isso é dado a nós através da natureza do segundo Adão. Mas quando nós praticamos o contrário, é porque a natureza Adão está muito forte em nós ainda. Eu estava vendo com o pastor que nós conversávamos, e Deus falou muito comigo nesses dias a respeito da graça, do favor imerecido. Porque normalmente quando nós vamos praticar o bem para alguma pessoa, quando nós vamos ajudar alguém, nós ficamos olhando os méritos dessa pessoa. Nós ficamos observando, bom, vou ajudar o fulano, mas que mérito essa pessoa tem? Será que ela merece ser ajudada? Aí Deus falou comigo, você já pensou se eu me comportasse dessa forma? Deixa eu ver aqui se você merece ser ajudado. Deixa eu puxar aqui no teu, se você merece. Você tem méritos para que eu te ajude. Quando na parábola do filho pródigo, quando o filho mais novo volta e o pai o acolhe, ele não fica olhando os méritos do filho, até porque o filho não tinha nenhum. Ele coloca o filho para dentro de casa, dá novas vestes, coloca um anel de autoridade, devolve tudo o que era de direito, sem olhar os seus méritos. Isso é graça, isso é favor imerecido, isso é replicar o caráter de Deus. Só que muitas vezes Deus age com graça conosco, e na hora de nós replicarmos o caráter dele através do mesmo sentimento, nós recuamos. Eu não vou perdoar porque essa pessoa não merece. Eu não vou ajudar porque essa pessoa não merece. Ei, você não merecia. Você não merecia. Mas mesmo assim, Deus agiu com graça. Isso é cruz. Isso é morte. Para você agir com graça, você precisa morrer, esmagar o seu eu, o seu ego, para você perdoar, para você ajudar, para você se doar. A cruz só é completa quando ela tem a haste, o poste na vertical e o patíbulo na horizontal. Sabe o que significa? Graça, verticalidade. Muitas vezes nós queremos verticalidade da parte de Deus, e na hora de agirmos horizontal, nós não queremos agir. Para você replicar, reproduzir o caráter de Deus, é necessário que a natureza divina seja mais forte em você do que a sua natureza humana. Só assim, não tem como gerar algo híbrido. Ou você gera a natureza caída nas pessoas através de um comportamento agressivo, através de uma vida baseada em mágoas do passado, ou você gera nas pessoas o amor de Deus através de um comportamento segundo a vontade de Deus. Eu não posso mais me conformar com as minhas velhas atitudes. Eu não posso mais me conformar com a minha identidade baseada nos meus ancestrais. Ah, não, minha natureza é assim, porque meu pai era assim, meu avô era assim, minha família era assim, tudo natureza forte, tudo. Eu não posso, porque a minha vida não está mais pautada nos meus ancestrais, a minha identidade não está mais pautada nos meus ancestrais.
A minha identidade está pautada hoje na vida do Filho de Deus. E é isso que tem que reluzir através da minha vida. Eu não posso ser mais igual a Esaú, que por causa da sua vontade abriu mão da vontade de Deus. E é isso que nós fazemos. Por causa da nossa vontade, nós abrimos mão da vontade de Deus. Eu tenho que ser igual a Jacó. Abrir mão da minha identidade do passado, de uma vida, de uma bagagem muitas vezes destrutiva, que eu carrego de marcas, para ter uma nova identidade, para ser o Israel de Deus na face da terra. Quando eu entender que quando a minha natureza humana servir a natureza divina que existe dentro de mim, é a receita para o sucesso no seu ministério, na sua vida, em tudo que você faz. Amém? Amém. Bom, eu quero deixar 10 minutos para o pastor encerrar aqui. Amém. Glória a Deus. Queridos, glória a Jesus, glória a Deus, o Senhor é bom. Quero orar. Deus, eu te louvo por esta palavra, pela tua palavra, que pode criar em mim, Senhor, características tuas que eu ainda não possuo. Senhor, eu me abro nesta manhã junto com os meus irmãos aqui, para que o Senhor tire de dentro de mim, de uma forma simbólica, frutos que eu tenho produzido pela minha natureza humana. Frutos podres, frutos xoxos, frutos murchos, frutos que não servem para nada e nem para ninguém. Senhor, há algum tempo, alguns anos, o Senhor tem me mostrado o poder e a força que a minha natureza humana quer exercer sobre a minha história. E por tua bondade, por tua misericórdia, eu tenho me rendido à tua vontade, Senhor. Eu tenho procurado misericordiosamente, como indomável em algumas áreas que eu tenho sido, eu tenho procurado receber a tua presença, a tua natureza. E eu te peço, Pai, nesta manhã, quando eu me abro, para que o Senhor não só retire de mim esses frutos incomíveis, que não há como desfrutar deles, nem na minha vida e nem para a vida de ninguém. E eu me abro para o amor, eu me abro para a fé, eu me abro para a paz, eu me abro para o domínio próprio, para a temperança, para a bondade, a benignidade, a alegria, Senhor, no teu Espírito. Em nome de Jesus. E assim como eu estou orando para mim, eu também te peço que o Senhor atue e execute desta forma na vida dos meus irmãos e das pessoas que nos assistem hoje. Em nome de Jesus, Deus.
barreiras, não são as dificuldades que nos paralisam. Convença-nos nesta manhã de toda a tua verdade. Insista conosco, persista conosco, e eu tenho a certeza absoluta que o Senhor não desiste de nós. Talvez até a liderança, talvez a comunhão com os irmãos desistem, se afastam de nós por conta de uma natureza indomável, mas o teu Espírito não. Insistentemente bate a porta do meu coração, e eu quero hoje declarar que a minha vida, em nome de Jesus, é o Senhor quem governa. Em nome de Jesus. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, eu confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver.
pesado Glória a Deus. que nos liberta do jugo da escravidão, Senhor. Em nome de Jesus. Quero chamar aqui o pastor Dante, querido, ficando mais experiente hoje, né? Nós tínhamos uma programação, mas o horário não nos favoreceu e outras coisas mais. Então nós queremos abençoar você, em nome de Jesus, e essa igreja que linda, né? Tem um mimo, um carinho para você aí, ó. Glória a Deus. Glória a Deus. Filho, você faz uma oração pelo pastor Dante? Querido Deus, querido Pai, no teu nome, meu Deus, estamos aqui nessa manhã, só para te agradecer, Deus, por cada vida que aqui o Senhor trouxe. Amém. Pai da glória, Pai querido, colocamos aqui na tua presença estudante, Deus. Amém. Hoje, mais um ano, o Senhor concedeu a ele. Amém. Que o Senhor possa, Pai, estar guardando o seu coração, as suas emoções. Que não venha nunca, Deus, desviar dos teus caminhos. Amém, Deus. Está sempre caminhando contigo. Aleluia, Capacita ele com Jesus. sabedoria que vem do Amém, céu. Deus, Jesus. Guarde ele, guarde seu lar, sua família. Amém, Guarde ele, Deus. Em nome de que ele Jesus. possa levar a tua palavra, Pai, com a sabedoria que vem de ti. É no nome do Senhor Jesus que eu te peço, no nome do Senhor Jesus que eu te agradeço. Amém. Glória a Deus. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com Cristo ao seu lado, um novo progresso, que a vida lhe seja um eterno sorriso. Profetizamos vida, alegria, vitórias, em nome de Jesus. Portas abertas, portas não pedidas, portas não buscadas, mas que o Senhor trará a existência na tua vida, em nome de Jesus. Que o amor do nosso Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, o consolo forte, presente, real do Santo Espírito da promessa sejam liberados sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre esta casa que nos assiste. E eu abençoo você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Tenhamos um dia agradabilíssimo e abençoado na presença do nosso Deus. Amém. Vamos em paz. Que o Amém. Senhor